Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute a morte. A voz perde a sua origem, o autor entra na sua própria morte. A escrita começa. De que forma a morte do autor, que nos fala Barthes, por exemplo, impacta a leitura dos textos e a atribuição de sentido pelo intérprete? Eu queria dizer para vocês que o tema flui, assim, paradoxalmente também, como é que um tema assim tão pesado acaba gerando tantas discussões que eu não consigo nem acompanhar as temáticas sugeridas pela produção, que acabamos fazendo um outro programa que rende um outro, porque muitas coisas da ficha que a gente não está conseguindo responder mesmo as indagações, né? Catherine, você ia falar sobre a espetacularização. Quanto mais angustiante o tema, né, mais tagarela a gente fica. Pois. Eu acho assim, um dos efeitos assim nefastos, né, que faz parte do mal-estar, né, que tu tematizaste antes, e essa incapacidade de nós contermos a morte, né, de nós refletirmos de maneira frutífera sobre a morte e transformarmos a morte numa espécie de espetáculo quase que obsceno, né? Então, na televisão a gente nota isso constantemente, né? Quando tem os horrores da guerra, né? Uma espécie de exploração espetacular, né? Dessas crueldades, das mortes. O repórter chega, a pessoa perdeu tudo, a casa, perdeu o filho e tal. Qual é o seu sentimento? Nos conte. Nos conte o que você está sentindo agora. Isto. E quando a pessoa não diz nada, né, o repórter começa a sugerir a toda a gama, né, dos sentimentos que ele sabe, né, que as pessoas poderiam sentir. O que fizeram com o avião da Chapecoense, foram na casa das pessoas. Isso, que ou coisa impressionante. naqueles desastres de Sandy Hook, né, ou seja, as crianças sendo abatidas e os pais em luto, e todo mundo em choque, e os repórteres ali recolhendo as suas... Como a Montanha dos Sete Abutres. Daquele filme, eu escrevi um texto sobre isso, a Montanha dos Sete Abutres, né? Porque espicham, como o caso dos Sete Abutres, que o cara... E acabaram morrendo as pessoas lá, porque o repórter queria que a coisa continuasse, enfim. Isso é uma questão interessante, porque nos fascina tanto a morte do outro, a destruição do outro, né? Essa é a coisa que angustia. Por que isso nos fascina tanto? Né? Será que é porque se está acontecendo com o outro, eu estou de fora, eu estou livre? Né? Cria um momento de que, em todo caso, é uma pergunta, né? Por que isso nos fascina a todos nós? Tanto a desgraça alheia, rir da desgraça alheia. Né? Essa é uma questão popular, né? Isso aí. Mas eu acho que esse negócio de rir da desgraça alheia, né, é um pouco também uma medida defensiva, né, porque o que mais tememos não é a própria morte. O que mais tememos é a morte dos nossos próximos, né, a morte dos nossos filhos, do nosso companheiro, dos nossos amigos. Tanto se diz que o sepultamento dos pais é algo natural, mas o sepultamento de um filho seria algo insuportável. Né? E muitas pessoas nunca conseguem superar. Né? E outro aspecto que alguns colocam também, um autor chamado Walter Scholz, já que o Mário falou da vida antes, que a morte, ela vai fazer com que a gente perca alguma coisa, no seguinte sentido. Ele usa um termo alemão que é verpassen, que é como perder o trem, perder alguma, nesse sentido, né? Deixar de fazer aquela experiência. Então, se eu morro cedo, eu não vou ver meus filhos crescendo, não vou ver o casamento deles, não verei meus netos. Então, esse sentimento de que eu vou perder alguma coisa, mesmo já estando morto, eu antecipo, eu trago para cá. O sofrimento, tu antecipa o sofrimento. Exato, e até no texto do Freud aqui aparece, aqui traduzido por antecipação, em alemão está Vorgeschmack, é um gosto antecipado, é um aperitivo que eu já estou sentindo. Mas eu gostaria de fazer uma observação final no que diz respeito à morte dos outros e à morte de algum próximo. Como é que eu posso falar sobre a morte? Não posso falar sobre a morte porque eu não morri. Essa é a tese do Heidegger. É a tese do Heidegger. No entanto, há uma estrutura também em Heidegger que é o ser com, o Mitsein. Então, o outro não é externo a mim.
O outro é constitutivo, eu não sou sem o outro. Então, na morte do outro, eu comorro, eu morro com, eu experiencio o que é a morte, mesmo sem ter morrido. E aparece isso num poeta latino, quando ele diz em relação ao outro, metade de minha alma. Então, o outro é constitutivo, não é algo fora de mim, né? Mas, sobretudo, né, os mais próximos, né? Isso toca no mal-estar e é mais específico ainda, pode especificar mais isso. Se a pessoa amada, a minha pessoa que eu amo, né, os próximos, se ele morre, no que eu morro junto? Eu morro na coisa mais preciosa que existe para mim no meu próximo, que eu sou o que lhe falta. Né? Eu sou o que lhe falta. E se ele morre, eu não falto para ninguém. Para ele, né? Eu deixo de ser a falta do outro. Você compreende? Ora, ser a falta do outro é isso que preenche algo do meu narcisismo. Vê? A questão do mal-estar... No mal-estar, né? O mal-estar é essa incompletude, essa ferida narcísica que é incontornável. No momento que a gente entra na linguagem, né, nós somos feridos narcisicamente, não somos completos. Falar é sempre, constantemente, me haver que falta alguma coisa. Eu tenho mais a dizer. A Catherine aí, né? Eu preciso falar mais, né? Eu preciso falar mais. Agora é interessante, né, que todos essa elaboração que Freud faz, né, da morte, dos sentimentos que o luto e o trabalho de luto acarreta, né, é algo que, quando a gente olha historicamente, tem um grande débito com o cristianismo, né? Porque quando nós olharmos para os escritores mais antigos, né, ou seja, na Grécia Antiga, por exemplo, a morte heróica, né, ela era uma espécie de superação muito violenta, né, desses sentimentos de reconhecimento da própria finitude no outro, né? Então, quem chorava os mortos eram as mulheres. Para o homem, não era conveniente nem verter uma lágrima, né? A divinização, né, do herói depois da batalha com sucesso e a grande vergonha que caía sobre ele quando ele não tinha lutado à sua altura, né? Hegel vai escrever, tem alguma coisa hirta e fria e gélida, né, na morte da antiguidade. E o cristianismo que vai fazer esse trabalho, né, de recuperação dos sentimentos de reciprocidade, né, de reconhecimento de si no outro, né, na efemeridade do outro. Eu acho que tem que pensar assim um pouco o grande trabalho de sutileza, né, que o cristianismo introduziu nessa reelaboração da morte, né, depois Sim, eu concordo contigo. Na medida que o cristianismo, ele corresponde ao interesse existencial que é imortalidade ou eternidade. Mas não no registro heróico. Não, no registro heróico. Mas do homem comum. Mas ele traz essa superação do limite. Porque tudo muda se a minha morte, lá no fim, ou não sei quando vai ser, é o fim de tudo. Mas se ela é o começo de algo novo, de uma outra forma de existência, então eu não preciso me apressar em fruir tudo totalmente essa vida aqui, porque ainda tem um segundo tempo, entendeu? Que ela é um segundo tempo muito maior, né, do que esse aqui. Então, muda a nossa relação com a morte. E tanto é que aparece lá nos Atos dos Apóstolos, na Carta aos Coríntios, capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, o fundamento do cristianismo é a ressurreição de Jesus Cristo, na medida em que a morte foi vencida, não é mais o fim. Eu queria e só... isso empregue na cultura ocidental. horizonte de esperança, muda né? tudo. Queria Muda avisar tudo. o nosso telespectador que existem livros que tratam uma discussão do direito hoje, que é a questão do direito fundamental à morte digna. Essa é uma questão... Há um livro que foi organizado pelo Jorge Salomão e outros autores, acho que é pela Saraiva, eu devia ter trazido e por um lapso não trouxe,
que trata o direito fundamental à morte digna. Então, essas questões que tratam da eutanásia. Por exemplo, o modo, ortotanásia, enfim, que é essa questão de você evitar o sofrimento, isso que você estava dizendo. E a questão da autodeterminação. Da autodeterminação, que é uma questão jurídica também, é óbvio, né? Que eu disponho da minha vida e digo, ó, se acontecer tais coisas, desliguem os aparelhos. Sim. Isso é uma das coisas como que eu acho muito como um importante, testamento, assim, enfim. Ou como tem na Suíça, que tem o kit suicídio. Ou a pessoa pode encomendar um kit e se auto-administrar o fim que deseja. Isso que o Dreito está postulando do cristianismo, levaríamos à conclusão que o direito se funda na religião. Isso, essa questão que teremos que enfrentar. Né? O direito ele tem fortes raízes teológicas e religiosas. Ao longo da história ocidental, o direito foi muito mais religioso do que secular. O direito secular é mais recente do que o direito... Há vários textos de um autor que a gente conhece, estuda um pouco, que é o Hans Albert, que ele fala que ainda hoje o direito os juízes, enfim, o judiciário continua com a racionalidade teológica. Há uma semelhança estrutural entre a divindade e o juiz, afirma Hans Albert nesse texto. Dizer, se isso se sustenta, nós estamos no modelo egípcio plenamente ainda. Essa é uma questão dos juristas. Por isso que nessa questão do divino, por isso que se confunde, né? O juiz confunde. Quando você vai perguntar uma opinião sobre o direito, ele dá a dele, né? Ou seja, está perguntando para ele. Então, ele é o que encarna. Assim como Deus não está vinculado, né? O juiz também não estaria. Não estaria vinculado. Deus, porque é todo-poderoso, não está vinculado a nenhuma estrutura. Não. E por isso que, por exemplo, agora veio essa questão do cura gay, ao invés de examinar todos os tratados internacionais, etc., o juiz simplesmente respondeu dizendo, pode. Sim, eu sei, e aí a noção do o pressuposto teológico, né? O pressuposto teológico. O Hans Albert, eu recuperei esse texto, você que me deu o texto. Fantástico, né? Um texto em alemão. Eu, não sendo médico, digo que tem uma doença que deve ser curada. Gente, o Direito e Literatura fica por aqui. Obrigado, Drayton. Obrigado, Catherine. Obrigado, Mário. Assista este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube da TV Rádio Unicinos, na TV Justiça. Não esqueça de participar e fazer sugestões. Espero você no nosso próximo encontro. Até mais.